fazer uma apresentação. Então, agradecer a professora Eliana Amaral, que é professora titular em obstetrícia pela Universidade Estadual de Campinas, né, a nossa Unicamp, e atua em várias áreas aí ligadas à obstetrícia, né, mas a função que tem desempenhado atualmente é a de graduação, né, que o mandato vai até abril de 2021. Bem, tem mestrado, doutorado, livre docência, pós-doutorado no exterior e larga experiência aí, na graduação e na pesquisa. Então, agradecemos à professora, né, pela colaboração, dizer que nós estamos nesse fórum de discussão sobre a universidade. A ideia nasceu já de um tempo atrás de debater as questões que envolvem a universidade, sobretudo no momento em que houve questionamento, inclusive, sobre o conhecimento científico, né, sobre a ciência e sobre a universidade, que talvez essa pandemia tenha o efeito reverso de mostrar a importância da própria universidade nesse contexto. Então, agradeço muito e temos um público aqui de professores, servidores e estudantes da Unesp, preocupados em debater a universidade e de elaborar um projeto de universidade consistente e forte. Nós tivemos um último evento em que nós colocamos a ideia, talvez, de esse fórum não ser só da Unesp, mas um fórum de discussão da universidade das estaduais paulistas, né? Isso seria talvez mais forte ainda do que respeito a uma das universidades com as características próprias que tem a Unesp. Então, agradeço muito a professora Eliana. Bom, acho que seria uma coisa interessante, Marcelo, acho que seria... eu vou falar um pouquinho da minha trajetória em termos de entender e pensar a carreira docente dentro dessa perspectiva, mas acho que seria importante para mim ouvir, talvez, inicialmente de você, quais são, assim, se você tivesse que listar, quais são as 3 questões mais quentes aí, candentes, que vocês têm nesse momento. Se você me disser, isso já me direciona para entender exatamente aonde pega para vocês e como eu posso ordenar o que eu vou falar no sentido de responder a essas angústias, ou tentar responder. Você poderia me listar as 3 perguntas, são as top 3? Não, podemos, o Perassoli pode me ajudar aí também. A princípio, quando pensamos a graduação, né, e a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, temos discutido isso com alguns seminários também, vem sempre essa questão da avaliação da própria estrutura universitária, né, com esse critério, e eu acrescento a gestão, né, claro, nessa discussão, processos de avaliações que ocorrem dentro da universidade. Acho que é uma primeira questão. A segunda, da carreira docente, né, seria possível reconfigurar essa carreira docente, ou ela deveria estar posta, porque toda a ideia também de flexibilização, a nosso ver, pelo menos, tem uma certa relação com o modelo. Eu não sei se nós concordamos com esse modelo na flexibilização, né? Então, essas 2 questões, e a outra que o Perassoli tem provocado... Só para eu saber, você está se referindo à flexibilização dos modelos de educação superior, é isso? E mesmo da carreira docente, né? Por exemplo, RDIDP, RTC, enfim, tem uma carreira que tem um formato, essa carreira. Uhum. E a outra, o professor Perassoli tem insistido bastante na discussão que já fazemos há anos, né? De outros modelos de ensino, né? E a medicina tem, especialmente, implantado, que é um modelo muito interessante que poderiam ser explorados, né? Não só na medicina, mas em outras áreas, né? Eu não sei se o Perassoli quer formular alguma questão, mas acho que é 3 inicialmente, né? Claro, em um projeto de universidade, talvez essa seja a nossa questão, né? Antes de pensar em intervenções nisso ou naquilo, qual o projeto de universidade que nós temos, os modelos que conhecemos historicamente foram constituídos, né? O modelo, no caso da Rede Paulista, que a partir dos referenciais dessas missões francesas, enfim, em 34, né, que formam lá a Universidade de São Paulo, depois o modelo da Unicamp, né, e o modelo da Unesp, essa de estudos isolados, né, que estão em 24 cidades, né, em 34 unidades do Estado de São Paulo, e as 3 fazem pesquisa de qualidade,
as três têm características próprias, talvez a Unicamp tenha um curso mais próprio da inovação, do empreendedorismo, com o mercado, a URP mais com aquela ideia humboldtiana de universidade da pesquisa é o coração da universidade, a Unesp valorizando a pesquisa, mas também com muitos trabalhos de aproximação com a sociedade. Então, pensar um pouco esse projeto de universidade, né? E um projeto que deveria ser um projeto de Estado, não um projeto de ataque a essas universidades, né? Um projeto, e aí, claro, precisamos definir qual é esse projeto, né? Não é um projeto de formação de quadros para os organismos governamentais, embora seja também, é um projeto do quê, né? Então, essa ideia de universidade que a gente está tentando discutir aqui, e ver as saídas possíveis. Não sei, eu acho que eu formulei mais questões aí, mas são essas. Obrigado. Tá ótimo. Não sei se o Pirassoli acha que precisa complementar alguma coisa. Para mim, assim, já deu bastante bem, deixou bastante claro já o caminho. Não, eu só gostaria de reforçar, é um questionamento que eu faço há muito tempo na universidade, aliás, fiz a minha vida toda na universidade, a exigência de que nós sejamos ótimos em todos os em ensino, pesquisa, extensão, em gestão, né? Eu acho que isso é impossível, nós não somos robôs, e você, para mim, foi uma luz quando você, em 2012, trouxe o grupo lá para falar, então, sobre uma nova perspectiva de carreira, em que a gente pudesse escolher aquilo que a gente tem mais habilidade e que a gente tem mais condições. E vocês, inclusive, implantaram, né? Parece que a medicina foi um piloto para a Unicamp. Eu gostaria, então, que você abordasse sobre isso. Tá, então eu vou começar assim. Eu vou primeiro falar um pouquinho para as pessoas que não me conhecem, como é que eu fiz essa trajetória, por que eu cheguei onde estou, e isso explicará uma série das minhas opiniões e o que eu vou dizer como a minha visão sobre essas perguntas, né? Então, eu não sou formada na Unicamp, eu fiz faculdade de medicina em Jundiaí, que, para quem não sabe, é uma instituição isolada, ela é uma faculdade de medicina que é, na verdade, uma fundação municipal, ela é ligada ao município de Jundiaí, como outras faculdades de medicina municipais e outras universidades municipais, ela, apesar de ser pública, ela é paga, então se paga um valor menor do que privados, mas se paga, porém, Jundiaí, ela fica entre Campinas e São Paulo, e o corpo docente dela inteiro era ou da USP ou da Unicamp. E por ser uma faculdade de medicina isolada, ela dá ao aluno uma experiência de aprendizagem muito qualificada, porque quem está lá tendo uma excelente formação da USP ou da Unicamp, porém, estando numa instituição onde não há pesquisa, ou não havia naquela época, vejam essa questão, a dedicação do professor e o interesse essencial dele é ensinar. Essa é a grande missão. Então, eu vivi a realidade de professores cujo interesse na carreira docente não era salário, não era exatamente o nome da instituição, mas era esse contato com o aluno, ensinar. E dentro da medicina, nós temos um processo de ensino-aprendizagem que é muito próximo do corpo docente. Independente de se você está usando metodologia X, Y ou Z, o que se utiliza é muito mão a mão, muito próximo, muita convivência e, principalmente, muito focado na necessidade do indivíduo que você vai cuidar depois. Então, com isso, nós temos uma experiência prática muito precoce. Bom, dessa minha vivência na graduação, eu presto residência, faço residência, especialidade, faço na Unicamp. Vou para uma universidade, uma outra característica, então, uma instituição grande, que tem a veia, o DNA de ser tecnológica, de ser inovadora, onde o famoso projeto qualidade estava em plena ebulição. O que era o projeto qualidade? A Unicamp, 54 anos atrás, quando nasceu, contratava os professores para a medicina, que eram os médicos da cidade. Então, na medicina, havia um grande grupo de corpo docente ainda muito ativo,
e que foi ativo até recentemente, que eram médicos que vieram da experiência de serem médicos da cidade. Aos poucos, eles foram se qualificando, fazendo até as suas teses, seus doutorados. Entretanto, não eram pessoas que tinham um perfil pesquisa, o que é um tanto diferente de como nasceu a área tecnológica da universidade. A área tecnológica da universidade, ela foi inteirinha pinçada, cabeças, vamos dizer assim, foram pinçadas para vir para a Unicamp, para implantar um modelo de pesquisa, um modelo de inovação. Então, a medicina tinha esse sentimento muito forte de ser uma unidade onde era qualificado, sim, fazia pesquisa, mas tinha um grande grupo de corpo docente que veio desta experiência do chão da fábrica, vamos dizer assim, para se tornar professor na medicina. E quando o projeto de qualidade veio dizendo todo mundo tem que ter doutorado, todo mundo tem que produzir em pesquisa, isso foi criando um mal-estar progressivo que se acumulava na Faculdade de Ciências Médicas com este corpo docente que foi muito valorizado e é muito valioso, que estava fazendo a história, que fez a história, na verdade, da Faculdade de Medicina. Que fez a Faculdade de Medicina chegar onde chegou, mas que não era esse titulado, esse produtor de pesquisa, que nos últimos anos, depois que o projeto de qualidade se estabeleceu, começou a se avolumar, vamos dizer assim, pessoas que tinham este outro perfil, inclusive selecionados externamente, né, professores para novas vagas, tal. Então, entendam esse caldo onde eu estou inserida. Bom, venho fazer residência nesse departamento de tocoginecologia. Dentro da residência eu sou contratada, viro professor, imediatamente, eu fui contratada em 87, imediatamente eu sou identificada como alguém que gosta do ensino, eu me identificava com isso, passei a assumir funções de coordenação do ensino. Esse processo foi andando, quando foi no ano 2003, eu tive a oportunidade, no ano 2000, desculpa, a Faculdade de Ciências Médicas, após 2 anos de discussão, passou por uma grande reforma curricular. E a reforma curricular da medicina, porque nós temos um grupo muito forte que pensava a saúde coletiva, sempre foi uma tradição aqui, né? Formação de gestores do sistema de saúde no Brasil, da saúde coletiva. Nós tínhamos já um pensamento a respeito de currículo, que era exatamente aquele que norteou o que veio a ser as diretrizes curriculares nacionais da medicina, que dizia essencialmente: aprenda a fazer indo também no sistema de saúde. Então, a medicina, como vocês devem saber, não só pelo hospital, mas a essência hoje das diretrizes diz que a formação tem que ser muito próxima do serviço. Então, quando o Marcelo falou, a Unesp tem uma característica, a gente está sempre muito mais perto da comunidade, né? É uma característica da Unesp estar perto da comunidade. Em particular, se você parar para pensar nas unidades dentro aqui da Unicamp, a medicina sempre esteve dentro da comunidade. Porque nós temos o hospital aqui dentro, nós fazemos a gestão do hospital, nós temos o Hospital da Mulher, que é o CAISME. Então, vamos para a rede de primária de saúde quando ninguém ia. A Unicamp, desde a década de 70, vai para a rede primária. O Botucatu, eu sei que também faz isso há muito tempo. Então, as novas diretrizes diziam claramente para todo mundo: tem que ir para a rede, tem que mandar professor para supervisionar aluno. Isso é, as diretrizes, elas falam diferente do que o projeto de qualidade dizia. Certo? Então, é um outro mundo, é um outro caldo, bastante diferente da área das tecnológicas. E hoje, na função que eu tenho de pró-reitora, tudo isso fica muito mais claro, e é por isso que eu estou dando todo esse contexto. Porque nós vivemos em diferentes micromundos. Estamos dentro da mesma universidade, entretanto, temos as culturas institucionais das nossas unidades, não necessariamente da universidade, e para vocês, esse é um desafio sem fim. A Unicamp, de qualquer modo, ela é muito mais concentrada, ela é menor, ela é concentrada, o seu campus essencial é o de Campinas, embora tenha Limeira, tenha Piracicaba. Então, vocês têm essa coisa da dispersão, que cria, certamente, culturas próprias em cada uma
das unidades que vocês têm. No nosso caso, cria também nas diferentes faculdades aqui dentro do campus, tá? Bom, contando toda essa história, virei docente, e quando foi em 2003, eu tive a experiência de fazer um programa de formação no exterior para professores na área da saúde, professores de medicina. Esse programa é na Filadélfia, o nome dele é FIME, que é Foundation for Advancement on Medical Education and Research. Então, é um programa de formação das estratégias educacionais, mas também de liderança e gestão em relação à sua posição dentro da universidade, como professor numa universidade na área da saúde. Esse programa me abriu uma possibilidade de pensar numa carreira mais científica e internacional, mas eu não via como uma área de ganho de conhecimento, não me via, não entendia que existia esse universo, porque no Brasil a discussão sobre ensino ela é muito politizada e muito pouco técnica, basicamente, pelo menos no ensino superior. Então, e na área da saúde também acontece isso, também acontecia naquela época isso. Bom, dessa minha experiência, eu criei esse programa no Brasil junto com um amigo, muitas pessoas, inclusive da Unesp, já fizeram esse programa, mas o que importa é que ele também me aproximou dessa discussão, que é o cerne de uma das nossas conversas, que é a questão da carreira docente, de como dar possibilidade de diferentes caminhos e como avaliar o docente e no desempenho dos seus diferentes papéis possíveis. Como é que a instituição lida com isso? E aí eu passei a conversar com a comunidade internacional sobre isso. Então nós passamos por uma reforma curricular, como eu disse, no ano 2000, 2003 eu fui fazer esse programa, e tinha que fazer um projeto de mudança curricular. Esse que fazia parte do programa foi de inserção na rede primária de saúde. Isso foi me dando, então, uma vivência vamos dizer assim, do chão de fábrica, do professor que está lá no dia a dia, com a mão na mão do aluno, lá na ponta. Eu fiz isso, ao mesmo tempo que eu estava no hospital, ao mesmo tempo que eu estava em posição de gestão do ensino, e ao mesmo tempo que eu comecei a ocupar posições fora da universidade. No ano de 2011, então, eu fui convidada a coordenar uma comissão de apoio à diretoria para repensar a carreira docente. E o repensar a carreira docente por causa dessa insatisfação que se acumulava dos médicos que não tinham perfil de pesquisa, que o prazer deles era o mão a mão, o ensinar, o inovar com protocolos, o inovar com ações, inovar em ensino, mas não fazer pesquisa de bancada. Nós temos uma pesquisa de bancada muito forte na medicina, então isso criava sempre uma tensão entre esses dois grupos. E a minha missão, então, era, já que eu estava estudando tudo isso, era achar alguma saída, alguma proposta, junto com um grupo de trabalho. Qual foi a proposta que nós achamos? Na época, estudando uma proposta que a Harvard tinha recentemente implantado, que é isso a que o Perassoli se referiu, nós vimos que ela meio que caía como uma luva para a nossa situação. Conseguimos, então, um certo aval da universidade para testar isso dentro da medicina e redefinimos dentro da medicina uma lógica que se baseia em alguns princípios. Princípio número 1, todo professor tem que ensinar. Então, há um mínimo de atividade de ensino que é obrigação de todo mundo. Entretanto, nessa fase da minha vida, eu posso estar muito caracterizada, por exemplo, como estou na gestão. Como eu estou gestão, porque eu sou pró-reitora de graduação, eu espero, é necessário que eu demonstre, na evolução dos próximos anos do que eu estou fazendo, que eu estou fazendo isso em nível acadêmico. O que é isso? É em nível com reflexão, baseado minimamente em literatura. Se eu não estiver produzindo, que seja pelo menos baseado na melhor evidência ou na melhor literatura disponível, mas que eu faça no nível de excelência que se exige de uma universidade. E do meu nível dentro da carreira. Hoje eu sou professora titular, portanto, eu preciso demonstrar uma capacidade de lidar com problemas que é diferente de um professor recém-contratado. A definição, então, do que eu espero para um professor doutor, para um professor
livre docente ou associado e para um professor titular, ela passa a ser o escopo da sua atuação. Um professor doutor tem um escopo de atuação, ok, ele vai, vamos dizer assim, atuar academicamente, mas seu escopo de atuação é um escopo de atuação mais local. Um professor livre-docente ou associado, a excelência da sua ação já não está mais dentro da instituição, tá, além. Ele ocupa outras posições, ele representa em instituições, ele está em outra fase. Isso pode estar acompanhado de publicação científica, como normalmente está, porque ao você fazer essa trajetória, é natural a sua produção científica. Mas o que vai interessando é qual é este, vamos dizer assim, o que define é muito esse tamanho, vamos dizer assim, da sua atuação. E o titular, então, com uma atuação maior, nível nacional, internacional, e uma pessoa capaz de trabalhar com grupo, de fazer um grupo crescer, de arregimentar as pessoas para causas. Ele não precisa ser, não é o líder do passado, mas ele tem que ser o líder do futuro. Quer dizer, a pessoa que sabe estimular as pessoas a crescerem, por exemplo. Existe indicador numérico para isso? Eventualmente, para passar de nível a nível, acaba tendo algum indicador numérico, mas que ele não, originalmente, ele não deve ser a única, vou chamar de a cenoura do burrinho. Ele deve estar num contexto. Bom, então, quais eram os princípios, voltando, da Harvard? Todo mundo ensina, a base de todo mundo é ensinar. Entretanto, numa fase da minha vida, a excelência a qual eu vou me dedicar pode ser gestão, na outra pode ser ensino, na outra pode ser só pesquisa. E tem pessoas cuja principal característica será pesquisa, então o que ele vai ser? Sempre ele vai ensinar um pouco e ele sempre vai ser excelente em pesquisa. Ah, mas ele não pode fazer outra coisa? Pode, porque a definição do seu papel na instituição, e isso para mim entra na última pergunta do Marcelo, que universidade queremos? Eu acho que passou a época de a gente achar que uma universidade é uma coletânea de cabeças brilhantes atuando independentemente com seus grupos de pesquisa isolados. Isso está muito fora do que é a realidade hoje da prática nesse mundo, e a universidade precisa entender isso também. Então, hoje a gente trabalha muito mais colaborativo, e se eu faço parte de um departamento, de um centro, chame do que quiser, a função que eu vou ter, ou as atividades que eu vou ter nos próximos, por exemplo, 5 anos, ela tem que ser sempre uma combinação entre o que de melhor eu posso fazer e o que aquele grupo precisa. Então, num grupo, o melhor é que tenha pessoas de diferentes características. Aquele que tem a característica de se dedicar mais ao ensino, aquele que tem a característica de se dedicar mais à pesquisa. Ah, mas quem ensina não pesquisa? Pesquisa. Mas é diferente o nível de onde você se declara excelente, onde você se declara capaz de dar o seu melhor e, portanto, será cobrado, entre aspas, do ponto de vista da sua avaliação, nessa excelência que você disse que era aquilo que deixava mais confortável, que você concordou em abraçar naquele período. Bom, isso parece uma descrição muito idealizada, né? Então, isso significa a necessidade, que é uma coisa muito diferente do que a universidade faz até hoje, que é fazer gestão do seu quadro docente. As universidades não fazem gestão do seu quadro docente, elas trabalham numa lógica, está faltando hora, contrata alguém, perdemos alguém, precisa contratar alguém, porque tem aquela disciplina que está faltando, mas a gestão transversal do quadro docente não é hábito nas universidades, porque ainda é muito forte o sentimento da individualidade na produção científica, nas decisões, e essa individualidade do docente, a individualidade das unidades, dos cursos, etc, etc. Então, este modelo genérico, estou dando as características genéricas, que ele é mais qualitativo do que quantitativo, que ele parte do pressuposto de que há características diferentes das pessoas que devem ser valorizadas como tal, entretanto, com uma exigência de qualidade universitária, acadêmica, e que pode mudar ao longo do tempo. Eu posso ser uma coisa hoje, posso ser outra coisa daqui a 5 anos. Minha área de excelência pode ser outra.
ela coincide, para nós, então, na medicina, foi autorizada como um projeto piloto. Esse projeto piloto, começamos, então, a discutir na Câmara Superior, que a Unicamp tem uma Câmara Superior que discute relatórios de atividades regularmente, e ele começou a agradar a torcida, começou a agradar as outras unidades. Os outros cursos começaram a se reconhecer nessas características. Ah, mas eu também preciso dessa questão. Eu também preciso ter professores que eu valorizo que se dedicam ao ensino. Eu preciso ter professores que eu valorizo que estão à pesquisa. No mesmo nível, sem ser categoria A, B e C. E acho que isso é uma questão importante, que é uma questão de cultura institucional. E, desta maneira, a liberdade para que as unidades pudessem redefinir os seus perfis, ela é dada pela nossa Câmara Superior. Então, quem fez a modelagem foi a medicina, depois disso eu passei a uma função onde eu que fazia análise dos relatórios dentro da medicina, passei para a Câmara Superior como representante da unidade, e isso foi, vamos dizer assim, contaminando e, na verdade, fazendo as pessoas refletirem de uma forma diferente sobre a possibilidade do que seria o bom docente dentro da universidade. Isso é um castelo maravilhoso, assim, é a Ilha da Fantasia, estamos falando da Disney? Não, claro que não. Claro que há uma desigualdade nessa compreensão, claro que há ainda professores, unidades, setores que ainda têm uma visão mais rígida e fixa a respeito da pesquisa como carro-chefe e de que o cidadão de primeira classe da universidade é o produtor de pesquisa internacional, que publica na revista internacional, assim, sei lá, vou chutar, 10 papers por semestre. Mas isso tem sido quebrado muito fortemente, nas diferentes níveis onde essa discussão acontece. Como que a Unicamp ela faz a gestão da carreira do docente? Primeiro, nós temos regularmente, como eu disse, um relatório de atividades que não só a gente preenche, mas a gente não preenche só para promoção, a gente preenche regularmente, ele é analisado no nível da minha unidade, posteriormente, obrigatoriamente, no nível da universidade, e essa análise pode dizer que eu estou aquém, me dá sugestões de mudança e pode tomar decisão, se eu sou reincidente, de ir mudando o tempo do meu contrato. Por exemplo, se eu sou um RD/IDP que não estou produzindo, pode-se decidir que a partir de agora, então, você vai deixar de ser porque você não produz compatível com RD/IDP. Tá? Isso acontece com que frequência? Ah, com certeza é bem raro. E por que é muito raro? Ou quase ausente? Porque a própria consciência de que o seu relatório de atividades vai passar por um julgamento no seu departamento, depois na sua unidade, em tudo que você faz, você tem que descrever tudo que você faz, e depois, no nível da universidade, ele vai ser discutido publicamente, faz com que a própria autocrítica do docente leve a uma mudança de comportamento naquilo que ele não está, vou chamar de minimamente produzindo, ou ele tome a decisão de tomar outro rumo. Por exemplo, ele era RD/IDP, não está produzindo, sabe que vai ter uma avaliação que vai salientar esse fato, vai ficar exposto, ele toma, então, a decisão de mudança, de pedido de mudança, por exemplo, de contrato de trabalho, para dar um exemplo de como eu digo assim, o efeito BBB, né? Big Brother Brasil, porque sabe que vai ser olhado, então existe essa autocrítica que pode levar a uma mudança de comportamento. Então, na verdade, isso é como que nem pesquisação, né? Quando você está pesquisando, está mudando a realidade. Então, é isso que acontece. Então, o que nós temos? Nós temos esse relatório de atividades regular, que hoje ele vem na forma eletrônica, mas existe, sim, ainda uma queixa de que esse relatório, ainda que ele tenha sido aprimorado alguns poucos anos atrás, ele ainda
não é suficientemente, vamos dizer assim, simpático ou valorizador de coisas que são relacionadas especificamente ao ensino. Por exemplo, um coordenador de curso de graduação na Unicamp, está lá, está descrito, todo mundo sabe que está lá. Entretanto, o nível de preocupação ou de problemas que ele se envolve, eu vou dar um exemplo do dia de hoje, se você tiver um aluno na sua turma com Covid, que é o que hoje eu passei o dia lidando, o coordenador passa a se envolver com o problema. Como é que eu cuido disso? Como é que eu não cuido? Em que situação ele está, onde ele mora? Então, existe uma coisa que vai muito além de fazer reunião uma vez por mês na Câmara ou montar o caderno de horários, que hoje o coordenador se envolve, e na minha função atual de pró-reitora de graduação, devo dizer que eu exijo, entre aspas. Eu tenho contato direto e vou direto aos coordenadores, pedindo, olha, cuide disso, veja aquilo, converse com não sei quem. Então, este tipo de atuação da gestão, e aí eu entro num aspecto que, se a gente falava que a gente tinha 3 pés, de verdade, nas públicas nós temos 4. Nós temos o pé da gestão. E eu acho que devia ser cobrado de todo mundo que tivesse experiência de gestão. Isso é minha posição pessoal, isso não é uma política institucional. Porque todo mundo tem que saber o que é fazer a gestão de uma instituição pública como nós estamos. Tá? Bom, então, vou tentar agora falar de mais 2 coisas para finalizar a minha apresentação inicial. Uma segunda pergunta que foi dita é sobre a reconfiguração da carreira, e no caso da carreira docente, para que modelo nós vamos. Bom, existe um modelo ideal onde eu vivi até agora, onde nós todos vivemos até agora, e existe um modelo que está se apresentando, não sei se é um modelo, existe uma realidade que está se apresentando, particularmente para os contratados mais recentemente. E essa mudança ela já existia, né, já estava no horizonte, mas acho que vocês vão concordar comigo que neste momento que nós estamos, está muito difícil prever o que será o futuro. Muito difícil prever o que será o futuro. Sabemos da imensa queda do ICMS, em particular em relação à situação do coronavírus, o impacto na Unesp eu não sei qual é, na Unicamp, primeiro tinham dito que era 174 milhões de redução do valor, né, que vem da cota parte, agora não são mais 174, são 274, a Unicamp já fez, então, seu plano de contingenciamento agora este mês, para tentar reduzir gastos no orçamento 2020. Nessa redução de gastos, existe segurar os contratos, obviamente, tentando repor o mínimo possível, o mínimo, assim, inclusive professores que morreram, nós já temos 3, né? Inclusive nós temos 3. E tudo o que tem a ver com essa situação completamente anômala do coronavírus. Mas, independente do coronavírus, e aí acho que o Marcelo já mencionou, que veio para reforçar um papel que nós tínhamos e que a sociedade estava um pouco, vamos dizer assim, adormecida em reconhecer. Então, a sociedade já reconheceu. Mas vamos falar a verdade que a gestão do sistema de educação superior no estado de São Paulo, este sistema de gestão tem absoluta certeza, eles não têm dúvida, eles têm absoluta certeza de que o que nós recebemos é mais do que suficiente. E isso nos coloca numa posição de tentar, claro, fazer uma boa gestão, como sempre foi nossa obrigação, embora nunca tenhamos estudado para isso. Nunca estudamos para sermos professores. Todos nós raramente teremos formação de verdade para sermos professores. Nossa pós-graduação não fez isso. A nossa instituição nos contratou e não nos deu formação para isso, basicamente. E também não fomos formados para sermos gestores acadêmicos. Vamos na boa vontade, vamos na nossa intuição. Alguns foram atrás de alguma formação, mas vamos falar a verdade. Nós cuidamos de instituição complexa sem ter formação. Claro que haverá problemas. Claro que haverá problemas.
Então, a gente vai aprendendo, né, o carro andando, e a gente vai aprendendo a fazer gestão. Então, nós estamos nessa realidade em que esse é o orçamento que temos do Estado, com redução importante pelo corona, com uma tentativa mesmo de, como se diz em inglês, breaking the leg, né, que foi muito forte. O ano passado, nós todos acompanhamos o que acontecia na Assembleia Legislativa, os nossos reitores lá explicando algumas coisas que pareciam inacreditáveis que precisassem ser explicadas, mas são necessárias. E aí vem essa questão do contrato docente. Então, a minha opinião muito pessoal, e aqui eu deixo bem claro a minha opinião pessoal. Acho que a situação do docente, dedicação exclusiva à docência pesquisa, né, o RDIDP, esse regime que nós temos, eu acho que ele é um regime excepcional. Na minha opinião, que as pessoas têm que fazer por merecer. Quando eu quero alguém em dedicação exclusiva à docência pesquisa, eu tenho que ter um salário diferenciado para essa pessoa e essa postura de dedicação exclusiva à docência pesquisa. E eu diria a instituição, tá? Acima de tudo. Um espírito institucional, um espírito de fazer crescer, não a instituição em si, a universidade, mas a missão que ela carrega. Quantos por cento dos docentes nós precisamos cumprindo este tipo de papel? Essa é uma pergunta difícil que, nesse momento, eu não saberia responder para vocês, mas eu tenho quase certeza que não é 100%, né? Acho que 100% não é. Se você me perguntar, será que só 20%? Não, eu acho que é bem mais. Será que é 40%? Será que é 50%? Será que é 60%? Eu não sei. Mas, seja lá quanto for, RDIDP, ou regime de turno completo, ou RTP, que é menos horas ainda, são horas que precisam ser dedicadas à causa e à missão da instituição. E este papel de gestão desse corpo docente, seja lá qual for o seu contrato, nas horas em que ele disponibiliza para esse contrato, eu acho que é um problema que nós temos gravíssimo de gestão de recursos humanos. Nós não sabemos fazer isso, nós não fazemos isso, temos dificuldade em lidar com isso como instituições acadêmicas. Eu acho que nós temos essa dificuldade. A gente conversa pouco todos juntos, a gente faz pouco planejamento todos assim juntos, a gente não olha a missão como um projeto que todos têm que atingir e que cada um tem a sua parte nesse projeto. Então, eu acho que esse é um grande desafio de gestão, eu acho que para todos nós, onde quer que estejamos, não importa a instituição. E eu vou acho que terminar um pouquinho falando dessa coisa da característica das instituições, né, como é que projeto de universidade. Nessas discussões do coronavírus, eu tenho participado bastante dos webinars internacionais também, conversado bastante com pessoas em diferentes lugares do planeta, literalmente, e para todo mundo está claro como a situação deixou evidente a necessidade de ter, então, esse core de instituições fortes, produtoras de pesquisa, que elas têm uma, vamos dizer assim, uma velocidade cruzeiro de produção de conhecimento, que quando chega uma situação de crise como essa, isso pode ser mobilizado de uma maneira em que tem um pico de produção, que é o que está acontecendo com todas as nossas instituições. Porque instituições produtoras de pesquisa, elas são, acima de tudo, instituições onde existe a capacidade de lidar com o novo de uma maneira criativa e rápida. E pode ser rápida, ok? E é isso que nós estamos mostrando, nós estamos mobilizando essas cabeças e estamos fazendo coisas acontecer de uma maneira muito rápida. Certamente está acontecendo com vocês, eu não acompanho, obviamente, tenho aqui na Unicamp, obviamente, eu tenho mais proximidade, mas todas as instituições estão mostrando isso e no mundo inteiro. Então, isso nos retoma a uma questão do papel dessas instituições, que é de formação de um núcleo, de um grupo de pessoas, ou ter essa capacidade instalada para que isso aconteça. Você consegue fazer isso setorizando, assim, só esse pedacinho da universidade vai fazer isso? Não consegue. Se você não tiver uma cultura institucional onde isso é valor, onde a produção do conhecimento, a capacidade reflexiva, capacidade de trabalhar em grupos, se isso não é um valor, você não mobiliza na hora da urgência, ou mobilizará com muita dificuldade.
Então, voltando, sim, temos que ter instituições fortes de pesquisa, que são, sim, apoiadas fortemente pelos recursos públicos, exclusivamente? Não, de fato, nenhuma de nós é exclusiva, porque nós sempre temos um retrocesso orçamentário, fazemos convênios com a indústria, fazemos convênios com outras instituições. Por isso que eu não digo que elas são 100% públicas, porque, na verdade, nós temos outras fontes já. Mas que, sim, a principal fonte de financiamento, ela não pode ter conflito de interesse com a produção do conhecimento. E isso é essa situação que nós temos com a segurança de um recurso vindo do ICMS até o momento. Então, eu não tenho a mínima dúvida que tem que existir. Eu não tenho a mínima dúvida que o Estado de São Paulo tem toda a condição para que isso exista, de que a situação que nós temos, inclusive, tendo uma FAPESP, que, por exemplo, nos ajuda dando os recursos para fazer a produção do conhecimento, é necessária. Não tenho também a mínima dúvida de que nós temos que formar na graduação pessoas que que respirem esse ar. Embora a graduação ela tenha como foco de formação competências gerais para o pensamento acadêmico e, no nosso caso, também a formação profissionalizante, se eu não tiver graduação nesse clima, vivendo esses ares, eu não tenho depois a rápida subida na produção do conhecimento no mestrado e no doutorado, quer dizer, na formação pós-graduada. Então, eu preciso formação de recursos humanos desde essa época, com essa capacidade crítica, etc, etc. Agora, eu não posso substituir o papel da graduação pela pós. Eu não posso trazer para dentro da graduação a mini pós-graduação. A pós-graduação, a pesquisa, ela tem que ser elemento motivador da graduação. Ela não é o fim em si mesmo, mas ela dá colorido, ela traz dá outro tom para a nossa graduação. Então, eu costumo dizer, eu brinco com os meus alunos e com os alunos da Unicamp, com os professores e com os coordenadores de curso, dizendo assim, desculpa, você cometeu um engano, você inventou de entrar nessa universidade onde você é obrigado a saber a última informação da literatura e também, quer dizer, você tem que formar o cara para ser crítico, reflexivo, humanista, etc, etc, mas também ser um bom engenheiro, mas também, sei lá, ser um bom músico, no caso a gente tem Instituto de Artes. Então, nós temos o lado profissionalizante, mas nós temos esse outro lado, que é o lado mais acadêmico clássico, vamos dizer assim, que precisa ser mantido, Não na visão clássica, catedrática, de produção de conhecimento isolada, não, isso não. Com a modernização disso, mas que faz parte também do processo, né? Então, eu vejo que quando vocês, e eu hoje convivo bastante com a Gladys, né, pró-reitora da Unesp, e também com a Iraide, que é uma assessora da pró-reitoria de graduação, porque eu sou membro do Conselho Estadual de Educação, e então a gente conversa bastante, discute bastante, assim, tem as mesmas dores muito parecidas e problemas muito parecidos, mas isso de vocês estarem espalhados em muitos municípios, estarem bastante próximos da comunidade, certamente a gente tem aqui na Unicamp essa mesma cultura de unidade. Nós temos, por exemplo, na nossa Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira e na Faculdade de Tecnologia de Limeira, o município de Limeira, o poder público de Limeira, o que existe ao redor das duas unidades faz com que, por exemplo, nesses cursos, os nossos alunos tenham muita possibilidade de aprendizagem direto, interagindo muito com, por exemplo, as indústrias locais, nos cursos de tecnologia, nos cursos mais ligados à administração, gestão pública, que tem em Limeira. A gestão pública se aproxima muito da prefeitura e eles interagem bastante. Então, isso é, na verdade, assim, uma joia rara que vocês têm na mão. Por outro lado, para a gestão central, isso certamente deve trazer outros desafios aí que vocês conhecem melhor do que eu, né?